Olá a todos, este é o canal Revelar e mais uma vez nós bateremos o recorde do canal trazendo 14 fatos que você precisa conhecer para antecipar o cenário que está se avizinhando. Ao final eu quero trazer 2 vídeos que mostram uma outra situação que vai se abater em cima de todos nós. E vamos rapidamente aqui ao primeiro assunto, ao primeiro tema, porque há muita coisa para tratar com vocês. Então, a primeira coisa aqui é que eles estão prometendo um tratamento que supostamente poderá regular o colesterol para sempre. Lembrando que é uma matéria recém-feita, aqui do dia 14 de novembro. E qual é a promessa deles? Baseada em quê? Eles estão prometendo emagrecer as pessoas através da última tentação da humanidade, que eu tenho trazido aqui muitas vezes para vocês, sobre este epíteto, né? Que é um tratamento pioneiro através de edição genética, usando o CRISPR, que lá na comunidade a gente explica para vocês o que é, né? Mas que todo mundo pode estudar e descobrir rapidamente. Ele tem potencial para baixar, segundo eles, os níveis de colesterol permanentemente, reduzindo os riscos de falta de saúde súbita. No entanto, o ensaio fez soar os alarmes depois de um participante ter tido um ataque no seu coração, com os investigados a não descartarem uma relação de causalidade. Obviamente que as coisas vão dar errado, pessoal. Eles, ao princípio, estão fazendo testes, as pessoas estão aí se colocando como ratos de laboratório, igualzinho àquela fila me desculpe a expressão, mentecaptos, né, que estão querendo implantar o chip no cérebro aí que o Elon Musk está prometendo. Inclusive, mais uma coisa dele nós traremos hoje aqui. Isso aqui também é uma traição aos nossos antepassados, aqueles que fizerem edição genética no seu organismo, estarão traindo a tradição, né, de todos os antepassados que vieram passando por toda uma série de vicissitudes, um após o outro, para te trazer até aqui com a constituição genética que você tem. E aí você decide que você não quer mais fazer parte daquela linhagem, você vai alterar o seu genoma. Isso é ser arrancado da sua árvore genealógica, você já não vai mais ser a pessoa que era se você fizer essa edição genética, obviamente. E acima de tudo, acima de todas as traições, isso é uma traição ao próprio Criador, uma vez que você não aceita a criação, né, como ela é, não aceita a sua genética. Mas, né, cada um é livre, cada um faz o que quiser, eu estou apenas trazendo aqui meus alertas. E o Brasil não está longe de essas coisas começarem a se acelerar. Aliás, o Brasil me parece uma das portas mais abertas, mais complacentes para a implantação de uma série de medidas tanto tecnocratas quanto biotecnológicas, né, de alteração genética. Então, sequenciadores genéticos que o Brasil comprou em valores milionários na época do flagelo, agora estão aí disponíveis e foram distribuídas um para cada estado, parece que foram 27 máquinas de última geração capazes de sequenciar o nosso DNA. Vocês lembram, vocês que são cabelo branco como eu, como quando nós estávamos nos bancos escolares, eles falavam tão frequentemente do projeto Genoma, que era um projeto que estava durando décadas, onde eles estavam tentando sequenciar o DNA de uma única pessoa. Então eles ficaram décadas, muitos anos para sequenciar um único DNA. Agora, essas máquinas de última geração fazem a sequência do DNA de cada indivíduo rapidamente. E elas, então, como eu falei, foram distribuídas para 26 estados e o Distrito Federal. E para que isso? Na época era por conta, segundo eles, da questão do flagelo. Eles fizeram o mundo inteiro comprar esse tipo de máquina, né, porque era imprescindível, super necessário. E agora, né, o flagelo supostamente passou. Se é que algum dia ele tenha... Bom, é melhor ficar quieto, né? Mas, enfim, que na esteira disso vieram muitas mudanças. E uma delas, né, foram esses investimentos milionários, que em um momento normal não se teria feito. E agora, então, muitas pessoas vão ser sequenciadas, porque estará disponível para elas que assim o sejam. Mais uma vez, eu lanço sempre o alerta. A partir do momento que você torna disponível para outras pessoas a sequência do seu DNA, você está dando o mapa do seu organismo. E futuramente, se alguém quiser usar isso contra você, você está fornecendo todas as barreiras de proteção, os firewalls do seu organismo, né? As suas defesas para que, e já falei aqui, alguém que queira criar um flagelo específico para você ou para o seu grupo genético, ele poderá fazê-lo, né? Então, muito cuidado
Eu sei que a maioria não vai me ouvir, talvez aqui a maioria sim, né? Mas a maioria dos brasileiros vai fornecer o seu sequenciamento genético. Agora veja que interessante isso aqui. Sementes zumbis enterradas há 144 anos num lugar secreto revelam uma planta surpreendente. Eu não vou nem falar tanto da planta, mas eu vou falar da maravilha que é a semente, né? A semente natural que foi criada, né, lá nos fundamentos da Terra. Então o senhor William Bill, lá em 1879, em busca de fazer alguns testes ali, que ao final de contas seriam para gerir as ervas daninhas persistentes do solo, acabou criando um outro tipo de experiência. Ele acabou, sem querer, provando que essas maravilhas biológicas, né, que são as sementes, resistem 144 anos, mais de 140 anos, e podem ser ainda replantadas. Isso é uma esperança, né? Uma esperança que as futuras gerações possam, quem sabe, as poucas que sobrarem depois da destruição que esses mentecaptos estão criando no DNA das plantas, dos animais e dos seres humanos, talvez as que sobrarem naturais, né, possam recomeçar. Então, as sementes naturais aí podem durar 144 anos, e fica uma dica, então, para que aqueles que puderem façam então esses pequenos bancos de sementes, né? E o Banco Mundial de Sementes, eu penso que até foge do padrão de comportamento desses tecnocratas, né? Porque ele está guardando todas as sementes, ou quase todas as sementes naturais do mundo. Eles sabem que eles estão fazendo algo plenamente temerário, que pode trazer aí uma grande quantidade de problemas para nós, uma destruição completa daquilo que é natural, e, portanto, eles fizeram um banco mundial de sementes num dos lugares mais gelados do mundo, né, no germoplasma no mundo, né? E aí eles apelidaram isso aí de Arca de Noé e guardaram mais de 1 milhão de espécies de sementes lá. Então é também uma esperança, embora que isso aí não esteja na mão dos comuns, né? Então as pessoas comuns, cientes de que talvez nunca terão acesso a esse banco mundial, talvez deveriam fazer suas pequenas reservas para as futuras gerações. Enterrem, deixem um mapa aí para a família, e quem sabe futuramente elas vão acabar precisando disso aí. E vamos adiante. O ChatGPT 5 já está em produção. A OpenAI procura investimento adicional para produzir sistema de superinteligência. Quem pôde já ter acesso ao GPT-4, como acho que a maioria de vocês já deve ter tido, sabe a capacidade que isso aí tem. Surpreendeu muitos ao ponto de eles reduzirem a capacidade do GPT-4, no sentido de que o público não tem acesso à capacidade plena dele. Então, se você acessou lá no começo, você teve uma pequena amostra do que ele pode fazer, e depois eles diminuíram um pouco esse potencial dado ao público. Mas eles estão desenvolvendo uma superinteligência no ChatGPT 5. Agora você pense, depois já vem o GPT-6, o 7, e eles vão coligar isso com a computação quântica, né, que vai já passar de 1225 qubits no ano que vem. Aliás, qubit lembra cubo, né? E as pessoas acham que a vida vai continuar normalmente. Não vai, pessoal, não vai. Eu tenho alertado aqui, mas os nossos alertas não servem para quase nada, a não ser para algumas pessoas aí que estão atentas, né? Estão se preparando para isso. E o Elon Musk está prevendo que a inteligência artificial tornará todos, ele não disse alguns, ele disse todos os empregos obsoletos. Ele está por dentro. E ele é um dos poucos dessa classe tecnocrata que não esconde. Ele fala de forma bem escancarada, ele é bem cara de pau. Ele diz, olha, vocês vão ficar desempregados, todos vocês. Tá bom? A nova tecnologia da Umbabel parece telepatia, e é o que cada vez mais vai ser de fato. Vasco Pedro, fundador da Umbabel, explica como funciona o Halo, uma das grandes atrações dessa edição da Web Summit, na área de inteligência artificial. Ele subiu ao palco, explicou como é que funciona. No fundo, o Halo parece telepatia, e é o que cada vez mais vai ser de fato. E como ele funciona? O conceito do Halo é o aumento cognitivo do cérebro humano através do uso de inteligência artificial. Esse é o objetivo a longo prazo. O que nós criamos foi uma interface neuronal não invasiva em conjunto com o Large Language Model,
para conseguir permitir o que nós chamamos de comunicação silenciosa. Lembram quando eu passava aquela música de Simon e Garfunkel, o som do silêncio? É isso, a comunicação silenciosa será essa comunicação via bits e qubits, né? Que são as instalações de conectores cérebro-máquina. Então as pessoas não só vão fazer alterações genéticas em si mesmas, como vão implantar esses gadgets, esses chips e conectores. Isso aqui é fato, pessoal. É idiota quem ainda acha que isso aqui é teoria da conspiração. Um completo idiota. Aquilo que nós viemos adiantando há mais de 10 anos, agora está acontecendo e ainda tem gente que não acredita. Mas está aí os principais players do mundo falando e as pessoas ainda acham que é apenas ficção. Aliás, falando em ficção, isso aqui me lembra o filme Transformers, né? Em que os Decepticons queriam utilizar o Allspark, se eu não me engano, era o nome, que é um hipercubo, né? Para, de uma certa maneira, transformar a humanidade em uma espécie de escravo tecnológico, né? Então eles utilizariam, segundo o que eles diziam, da tecnologia humana. Só que a tecnologia não era humana. A tecnologia humana verdadeira é isso aqui, ó, o nosso corpo, a biotecnologia. E a tecnologia que estava mostrada na ficção Transformers, que era a tecnologia computacional, era alienígena, era Nephilim, se é que vocês me entendem, né? E aí eles vão soldar o ferro com o barro, né? A tecnologia que vem do além com a biotecnologia do Criador. E vamos adiante aqui. Por falar em além, o psicológico significado de Menina Veneno de Ricci agora saiu. Isso aqui é uma dica só para quem está lá na comunidade fechada. Veja no que Ricci se inspirou para criar a música Menina Veneno. No conceito de Carl Jung, né? Então ele busca o significado deixa eu até buscar aqui para eu não... Aqui, ó, O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Uma obra seminal que explora os mistérios do inconsciente humano. Em particular, Ricci destacou o capítulo que aborda a ânima, a representação feminina nos sonhos masculinos. Menina Veneno é, segundo o artista, uma manifestação da ânima. E aí eles falam, né, das 4 manifestações da ânima, que transcende a materialidade, segundo a donzela venenosa, uma das 4 manifestações da ânima, ao lado da guerreira, da figura materna e da professora. Então, por que eu falo que é especificamente para os que estão na comunidade fechada, e nem todos, porque alguns estão só no começo? Porque lá a gente fala sobre como a classe artística ela tem... invariavelmente, quase sempre, principalmente a classe artística de topo, ela tem acesso a esse mundo surrealista que a gente chama, a esse mundo psicodélico. Eles buscam nesse tal de inconsciente coletivo as inspirações, né, para a produção artística, mais ou menos como os cientistas buscam, né, trazer a tecnologia que eles dizem humana para o nosso mundo também. Então são inspirações semelhantes. E quem está mais avançado lá entende, quem não está talvez consiga captar alguma coisa aí para fazer as suas próprias investigações. E vamos adiante. China amplia compras de máquinas de chips em 93% após novas sanções dos Estados Unidos, sendo que o Xi Jinping está lá na China. Essa aqui é a matéria de 14 de novembro. Aliás, a China acabou de lançar a internet mais rápida do mundo. Eu não lembro se é de 12 ou de 14 terabytes por segundo. Eu esqueci de trazer essa matéria, mas eu trago num vídeo futuro para vocês. O que isso aqui significa? É que a China vai buscar comprar, e já está comprando, suas próprias máquinas de produção de chips, porque ela quer ser independente dos Estados Unidos. Ela está percebendo que não há muito mais possibilidade de acordos, né? O mundo está se dividindo novamente. Os ocidentais, né, como eles chamam, perceberam, na minha opinião, tarde demais o encalacramento em que se colocaram, né? E agora a China também, percebendo que, bom, já que eles, né, estão nos virando as costas, vamos tentar produzir nós mesmos os nossos chips. A questão é que eles ainda vêm comprar as máquinas de produção de chips aqui no Ocidente, mas considerando a capacidade de engenharia reversa deles, daqui a pouco eles desmontam uma máquina dessas que produz chips
e montam a própria máquina deles, né? Questão de tempo. Isso vai acelerando a tecnocracia, né? Como eu falei para vocês, essa briga entre Ocidente e Oriente está acelerando a tecnocracia e o surgimento da singularidade. E o Elon Musk já diz aqui, estará pronto em alguns anos. Ele afirma estar trabalhando em um chip para restaurar visão de pessoas cegas. E é o próximo passo depois de conseguir telepatia para auxiliar quem perdeu a conexão entre corpo e mente. Certo? O que ele quer dizer com telepatia? A mesma coisa daquela empresa anterior que eu falava para vocês. Implanta-se um conector cérebro-máquina no cérebro e aí mais abaixo, lá na coluna, né, de um tetraplégico que teve sua coluna rompida, suas ligações rompidas, eles conectam outro chip com as ligações nervosas e aí o chip que está no cérebro manda o comando para o chip que está lá abaixo da parte rompida na coluna, e ela consegue comandar a musculatura da parte inferior do corpo. Mais uma vez, parece tudo muito bom, esses milagres aí que essa besta tecnológica está fazendo, curando cegos, fazendo tetraplégicos andarem, tudo parece, criando a telepatia, é mais ou menos como a previsão dos profetas, né, que uma besta surgiria aí trazendo milagres e iludindo a Terra inteira. Só que as pessoas vão acabar, como eu já falei antes, encalacradas, presas em uma grande armadilha em que poucos estão percebendo, né? E aqueles que se mantiverem humanos terão mais chances, né, de sobreviver ao que está vindo aí. Nem vou entrar muito no mérito dessa matéria, mas é só para que vocês saibam os milagres aí da besta tecnológica, fazendo cegos verem, e tetraplégicos andarem e muito mais, né? Isso aqui diz respeito a uma outra situação que está também na comunidade, pessoal. Essa aqui acho que é mais para quem está na quinta ou na sexta temporada, que é a zumbificação. Como assim zumbificação, Joyce? Um zumbi, num conceito um pouquinho mais ampliado do que aquilo que é meramente ficcional, aquilo que a gente vê na televisão, é alguém, né, que se mexe, que se move sem que os comandos do seu organismo sejam propriamente deles. É como se houvesse um sistema parasitário comandando o corpo dele. Como se houvesse, como dizem os filmes de ficção de terror, né? Como se houvesse uma espécie de possessão. Bom, os ratos estão se tornando assadores de sino, porque quem assa um sino é um assador de sino. A gente não pode usar essa palavra aqui, né? Então os ratos estão se transformando em assadores de sinos quando o circuito cerebral deles é acionado por um laser. Na verdade, é uma espécie de zumbificação, é como se fosse o MK Ultra, né, através de tecnologia. E, aliás, é da Universidade de Yale que o Ivander Araújo e sua equipe, né, descobriram que 2 conjuntos de neurônios no cérebro do rato sustentam o instinto de eliminar vidas. Então é isso, né? Eles testam primeiro com ratos e depois isso aí virá para o ser humano. Quem deixar de ser humano, quem mexer com sua genética, quem implantar circuito cérebro-máquina, se robotizar, porque vai acontecer, pessoal, só um idiota não está vendo isso, quem fizer isso vai se tornar uma mera peça de uma grande engrenagem, uma abelhinha dentro de uma grande colmeia controlada pela abelha rainha Borg, né, dos ciborgues. E vai deixar de ser humano, vai perder até a sua alma, na minha opinião. Mas cada um faz o que quiser, né? A gente faz o nosso trabalho aqui de alertar, impedir, eu não vou impedir ninguém, porque todo mundo tem livre-arbítrio. E agora algumas situações que demonstram aí que vem uma reação, né, do Criador. O Criador não vai deixar que suas criaturas, aquelas que não queiram serem destruídas, ele não vai deixar elas serem destruídas. Então ele está preparando um cenário para derrubar o teto sobre a cabeça de Apolo, como eu costumo dizer, né? Lá na comunidade vocês entendem, né? Então a Islândia está evacuando a cidade após mais de 1.000 terremotos. E brasileira relata, nunca foi tão assustador. Uma cidade com cerca de 3.000 habitantes na Islândia precisou ser evacuada. Eu já trouxe aqui um vídeo para vocês mostrando isso. Então, enquanto a humanidade está preparando sua autodestruição, o Criador está preparando a destruição da tecnocracia, né? O clima ao nosso redor aí tem mostrado que nós estamos nos encaminhando para isso. Isso nos leva a essa matéria. Tempestades no sul. Mais de 800 cidades do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina estão sob alerta de perigo.
Mais uma vez, pessoal, aqui Santa Catarina está abaixo d'água. E dessa vez a chuva veio tão de repente e a água subiu tão rapidamente que nós, infelizmente, tivemos perdas de vidas. A cidade de Itaió parece que 3 ou 4 perderam sua... Tem que cuidar com as palavras aqui, né? Mas, enfim, automóveis sendo levados pelas enchentes, uma série de desastres, né? E as pessoas sendo pegas quase que de surpresa de novo. Não fosse aí alguns meteorologistas experientes para alertar, e as pessoas teriam perdido muita coisa, né? Então, quem ouviu os meteorologistas experientes aí conseguiu salvar os seus bens, né? E mais coisas dessas estão vindo. Eu quero ver se eu mostro para vocês aqui um vídeo de uma tempestade aqui em Campos Novos. Aqui não, né? Não fica próximo de onde eu estou, mas é em Campos Novos. Eu conheço bem Campos Novos. Já fui algumas vezes para lá, uma cidade mais voltada para a agricultura. Olha o que aconteceu em Campos Novos. Uma série, eu não deixei o áudio aqui para vocês, até porque o sistema de edição meu aqui não permite, mas o senhor que está filmando aqui está admirado. A quantidade de raios, e você perceba que não é um raio comum. Você consegue perceber as faixas, né? Na diagonal aí, de uma maneira quase que num ângulo reto. E aí você praticamente não vê os trovões, os raios, desculpe. Inclusive o meu sogro, que é uma pessoa já com uma certa experiência de vida, ele disse, olha, eu nunca vi tantos raios caindo ao mesmo tempo. Ele mora na região do Alto Vale, né? Então o mundo está realmente mudando, pessoal. Está mudando. Podem ter certeza. Isso aqui já aconteceu em Santa Catarina, enchentes, não é novidade, mas parece que as coisas estão saindo um pouco do padrão. E para finalizar, isso aqui, ó, pessoal. Cientistas que estudam o gelo da Terra dizem que podemos estar comprometidos com um aumento desastroso do nível do mar. Aí a pessoa vem lá e diz, isso aí não foi um tsunami, foi só uma maré alta. É lógico que é uma maré alta. Usar a palavra tsunami, como as matérias estão utilizando, é uma maneira de dizer, olha, o mar está entrando aí, puxando as coisas de volta da cidade. Inclusive tem aqui um vídeo da praia de Maragogi, que também conheço, eu já viajei para o Nordeste algumas vezes. Isso aqui é a praia de Maragogi. E veja só o que está acontecendo. Maragogi é uma praia de pescadores, né? E o pessoal está tentando conter o avanço das águas. Jogaram sacos aqui com provavelmente areia, fizeram alguns sistemas de contenção de madeira, mas nada disso vai impedir, né? Isso aí pode, num lampejo de esperança deles, né, segurar o que está acontecendo agora, num primeiro momento, mas se essas coisas persistirem, não há nada que segure a água do mar, né? Pessoal, não tem contenção de madeira, nada. Então eles fazem isso aqui na esperança de que é algo só do momento, né? Porque eles têm as casas deles, os pescadores aqui já na porta do mar, né? Que eles acordam e vão trabalhar lá os barcos deles lá adiante. Então, ali ele apontando os barcos dos pescadores que moram na beira do mar. A praia é muito bonita, inclusive Maragogi. E aí tu não vê nada de areia praticamente. A água está em cima das casas. Ali ele mostra mais ao fundo as casas. Vamos ver se aparece aqui. Em cima, né? Já está comendo a beirada da casa. O pessoal jogou pedras e tal. E assim, pessoal, não tem, na minha opinião, nada a ver com o que eles estão dizendo. Por conta de influência humana, não. Quem está também lá na comunidade fechada, lembra da série A Era do Gelo, eu acho que está na 3ª ou 4ª temporada, já não lembro mais, é tanto conteúdo lá que a gente esquece já em qual temporada estão, né? Lá eu expliquei como que o gelo se formou, né? Em que época o gelo se formou e como é que ele, desde então, tem perdido força. No caso, tem voltado, né, a água que ele formou, tem se convertido aí em água, em se liquefeito, desculpe, né? Porque a água ele é de qualquer maneira, seja congelado, gasoso ou liquefeito, né? Mas então o estado sólido dele está se liquefazendo, e lá a gente explica por quê. Pessoal, se preparem, a situação do mundo não é boa, só que esse tipo de coisa, na minha opinião, ainda é um lampejo de esperança, porque se nós formos ver o que a humanidade está fazendo aqui, embora que tudo pareça muito bom, muito bonito, nossa, que milagre, e a besta tecnológica está fazendo até as pessoas cegas enxergarem, e os que não podem andar estão
conseguindo agora caminhar novamente, então parece tudo muito bom, né? Até o momento em que isso aí se volte contra as pessoas. E aí todo mundo vai entender aquilo que eu tenho tentado alertar há um bom tempo. E que eu não fui o primeiro. Pessoas há milênios atrás já alertaram. Porque não há nada de novo embaixo do sol. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.